Minha história de Pernambués é uma história muito forte, né? Filho de Pernambués, um bairro maravilhoso. Como todos os bairros têm sua deficiência, mas também tem suas áreas boas, né? Aqui tem professor, tem gari, tem vendedor de pastel, tem pessoas se formando em advocacia, tem dançarino, tem cantor de rap, né? E aqui, mano, tem muitos talentos. O motorista me alertou quando apertou a buzina. Fim de semana, sabadão, domingão. Vou no basquete, depois volto pra pegar meu feijão. Conversei, ganhei uma injeção de ânimo, força pra superar o que eu estava passando. Precisamos de pessoas que levem a gente a andar, não atolar, se assim movimentar. Vou pra lá, vou pra cá. Às vezes a mídia mostra só o lado ruim, mas não mostra esse lado bom. Então, viver em um bairro negro tem todas essas questões, e uma das outras questões que eu acho que a gente tem que trabalhar é ajudar um ou outro. Não é fácil, mas a gente não pode se abater, né? A comunidade tem crescido a cada dia, e isso é muito importante, né? É sinal que o bairro está crescendo. Aqui ocupavam povos tupinambás e faz todo sentido, porque os bairros de Saramandaia, Pernambués, eles estão mais próximos da praia, né? E a presença desses povos indígenas predominavam exatamente no litoral. Com a chegada desses negros e que se organizaram, interagiram, foram constituindo os arraiais. E dos arraiais, muito provavelmente as fazendas, as chácaras. E na contemporaneidade nós temos um espaço mais urbanizado, mas mesclando o urbanizado com ainda resquícios de uma época ainda de arraiais, de fazendas e de chácaras. A gente vê isso ainda predominante, né, dessa localidade. Aqui era uma fazenda, já conheci a história aqui de Dr. Pompilho, que era o dono disso aqui, dessa fazenda. Por sinal até a rua chama Numa Pompilho, em homenagem à filha dele. Segundo a história, dizem que era quilombo, muito a raça negra, né? Tem muita. Por aí por diante, ainda tem muitos negros, inclusive eu e mais alguém, né? Hoje não é mais quilombo, né? Que o quilombo só quando os escravos fugiam, se escondiam no quilombo. Aí que existiu o quilombo. Mas eu creio que aqui era mais uma fazenda, que vieram muitos sergipanos, que vieram se radicar aqui no bairro, e também muitos espanhóis vieram, principalmente da região da Galícia. Aqui tem muito espanhol, pernambués. O que eu sei de um quilombo é quando os escravos ele fogem dos seus senhores e ele forma uma comunidade que cria um quilombo. Ele está falando aí, justamente a comunidade, quando se junta todo mundo. Quando se junta todo mundo, aí forma aquele grupo do quilombo. Fugir para se unir, para fugir da opressão. Concordo com isso. A verdade é essa que está falando mesmo, eu concordo sim. O termo quilombo, ele muda ao longo do tempo histórico. Atualmente, quilombo significa um espaço de resistência, de identificação com a terra, de luta, sobretudo luta étnica, porque não necessariamente no espaço de quilombo só tinha negros fugidos da escravidão. Muitos eram libertos que, por acolherem negros escravizados, aquele espaço era denominado por essas autoridades de quilombo. Pernambués ainda é um quilombo. Apesar de todo o desenvolvimento, certo? Mas nós podemos ver através do comércio, aqueles tabuleirinhos de frutas, as quitandas que ainda existem, o candomblé também é outra herança. E o povo, né? Nós, os negros ainda, mesmo com toda a mestiçagem, mas ainda tem muito negro. E Pernambués foi considerado o bairro mais negro de Salvador. E aqui o nosso terreiro aqui já tem muitos anos aqui. Há mais de 50 anos, regido por a minha mãe, Ieda, de Iemanjá e Açabá. E eu agora que ela veio descansar, e eu agora estou em frente ao terreiro. A gente não tinha esse problema de bater, de tocar um atabaque,
dizer, tenho medo, não. Porque o candomblé hoje em dia está muito ainda discriminado. Agora, sabendo, sim, que ele tinha poucos evangélicos. Agora que está se expandindo muito. Mas era um pouco mesmo. A gente continuava tocando nossos atabaques, ele continuava com o ritmo dele lá, né? Mas agora que está totalmente diferente. Eles estão querendo invadir o nosso terreiro, né? Então, nós estamos ali combatendo. Então, para não ter conflito, né? Para poder chegar aos nossos objetivos, que é o quê? A gente dá continuidade à nação. Aqui eu sou Queto. Então, aqui tem várias nações, de Angola também, que hoje em dia está desmembrado, as ruas e os candomblés, né? Então, a gente está dando continuidade. Minha mãe me contava a gente que aqui era um antigo quilombo, que era negros escravizados, fugidos, que se refugiavam aqui nessa área. Que ali tem a mata do Exército 19BC, tem água, tem um riozinho que passava por ali por dentro, e o Cabula todo era um quilombo. E aqui, como também dizia, que tinha índios. Esse nome de Pernambués é um nome mais indígena. Aí Pernambués era quilombo com índio. Então tinha uma história que minha mãe contava que existia um índio que ele morava sozinho ali na Baixa do Manu. Pernambués, sendo parte desse contexto, também era totalmente tomado por matas densas. Há relatos históricos que é uma localidade ocupada inicialmente por povos indígenas e posteriormente é que vão chegar negros. A nossa hipótese é que sejam inicialmente negros libertos que acolhem de alguma forma esses negros escravizados. Fazendo um breve resumo, toda a área do Cabula era área de resistência negra. Antigamente tudo isso era Cabula. Tudo era Cabula. Do Pernambués, de todos os 17 bairros que compõem essa região, que antigamente seria o Grande Cabula, né? Pernambués era uma divisão, era um pedaço. Depois aqui virou um bairro com personalidade, digamos assim, assumindo-se como bairro. Mas antigamente tudo isso, de lá do Saboeiro, da Mata Escura até o Pernambués, tudo isso era Cabula. É, rapaz, que saudades do meu tempo de escola, que saudades do Hollywood, do centro social urbano. Jogava muita bola, jogava pedra na mangueira pra chupar manga, vinha na traseira do buzu. Eu também já fui menino, eu também já fui menino, eu também. Comecei a cantar rap, eu sabia que eu tinha uma missão. Botei meu pé dentro da minha comunidade e via que tinha algumas dificuldades. E Milton Santos disse que o nosso território, onde estamos, é o lugar que nós concentramos nossas emoções. Tudo isso a gente executa e vira uma narração das nossas músicas, né? Só tinha 6 casas aqui. Mas não era a casa, não. A casa maior era essa. Era umas casinhas desse tamanho. Depois, graças a Deus, ficou essa rua desse jeito. A água tinha de pegar lá embaixo. Todo mundo. Não tinha luz elétrica na rua, não tinha não. E só tinha os bois subindo, os cavalos subindo, aí tinha uma horta muito boa. Quando descia uma carroça ou um caminhão, era uma alegria. Para ela agradecer, dizia, mãe, tá rezando para quem? Para essa carroça, a senhora não sabe quem é. Mas minha filha é quem vem aí, que Deus dê saúde para fazer uma casa. Não tinha Pernambués aqui, só tinha horta, laranja de todo tamanho. E era tanta laranja, e eu fiquei encantada. Anos depois, muitos anos depois, começou a chegar gente, mas não foi tanto. Quando nós viemos morar aqui, tinha pouca gente, muito pouca gente. Chegou uma família, um pessoal, era de um lugar estranho, não sei como era. E teve zanga, teve polícia, um bocado de coisa, porque invadiram os terrenos para fazer casa, esse pessoal.
Ainda meu pai, por Turizanga, meu pai que foi para acalmar o povo. Lá no fim de dia, naquela ladeira ali que desce, eram uns montes, eram umas coisas horríveis. E não queriam que fizesse casa ali. Graças a Deus, veja quanta casa. O que as comunidades sabem a nível de história local? Que essa área foi uma área produtora, que essa área tinha hortas de vários tipos de alimentos. Quando, na verdade, é uma história que precede essa demarcação territorial, essa parte de produção, mas que tinha já um proprietário, ela é ofuscada. Pernambués, na verdade, era uma fazenda, né? Essa fazenda pertencia aos meus bisavós. Isso foi por volta de 1923, 1925. Era essa fazenda que começava ali da entrada da Tomás Gonzaga e terminava aqui na saída da Paralela. Pernambués é o primeiro bairro do miolo de Salvador, é a ponta do miolo, né? Fez com que aqui se tornasse um destino privilegiado para as pessoas que estavam questionando aquela ordem social baseada na escravidão, no massacre, na não cidadania. Aqui está as minhas raízes, aqui está tudo que eu faço. Onde eu cresci, a minha referência eram de pessoas negras retintas. Então, dentro da minha realidade, eu nunca fui lida como mulher negra. O meu entendimento de mulher negra me veio muito tarde. A sociedade tem uma questão de embranquecer a gente, né? Então sempre focaram nos pontos que eu tinha de mais, que se aproxima mais do branco, né? E aí hoje em dia, me entendendo como mulher negra, quando eu estou dentro da sala de aula, eu me coloco como mulher negra para que meus alunos e alunas entendam que ali naquele espaço, eu também sou uma mulher negra. Existem diversos tons de pele, existem fenótipos que são das pessoas dos povos negros. A primeira coisa que a gente tem que enfrentar é justamente aceitar da onde a gente veio e dizer que a gente pode ir além. Isso vem de uma questão de afirmação, né? Eu acho que não é só uma população, mas é você se afirmar negro. Então, Pernambués, nos últimos anos, tem se afirmado mais negro, tem frequentado mais os espaços negros, tem discutido a sua negritude, tem se revelado nos seus cabelos, nas suas roupas, nas suas atitudes cotidianas. Eu acho que isso tornou Pernambués, ao longo do tempo, um bairro negro, de você poder bater no peito e falar assim, eu sou negro, eu não quero me aceitar como pardo, eu não sou branco. Eu sou negro, e essa autoafirmação vem de muitos trabalhos sociais dentro da comunidade. A professora Francisca tem um projeto dentro da UNEB que trabalha com 17 bairros aqui do Cabula. É turismo de base comunitária do Cabula. Projeto multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, que tem como base o ser humano, né? O saber popular e a comunidade. Então, a ideia é construir com a comunidade conhecimentos que ajudem na formação dos jovens, das crianças, de adultos e de idosos, para que eles tenham o direito de conhecer a sua própria história. Descobri coisas que eu não sabia do bairro, né? Eu disse, poxa, tanto tempo morando aqui, eu não sabia que tinha na época tinha 5 hortas produtivas, né? Tinha um tal de uma fonte que eu não sabia que existia essa fonte. Eu não sabia que lá na frente passava um trem, lá na entrada do Pernambués. Fiquei sabendo muita coisa sobre o bairro. Me lembro bem que a dona Luísa Nascimento, a matriarca do Terno de Reis Rosa Menina, ela fazia muita referência, né, ao cotidiano, à vida que eles tinham de sair daqui do bairro de Pernambués e seguir para a praia, que para ela também era uma extensão de Pernambués. Minha mãe, dona Luísa Cruz do Nascimento, ela faleceu com 82 anos, há 4 anos atrás. Quem criou a Rosa Menina foi meu esposo, Silvano Francisco do Nascimento. No dia 1º de novembro de 1945, ele fundou mesmo o Terno Rosa Menina, que levou até a igreja de Brotas. Então, já tem mais de 100 anos que minha família viveu e vive aqui nesse bairro. Uma outra lembrança de Dona Luísa, do Terno de Reis Rosa Menina,
é que ela relatava que mulheres saíam de Itapuã, Boca do Rio, subiam a estrada na época, que era a estrada da Tomás, né, que é a atual rua Tomás Gonzaga. Então essas mulheres saíam de Itapuã para vender seus quitutes no que a gente conhece como Centro Histórico de Salvador. Pernambués era um ponto de parada. Elas bebiam uma água e seguiam, né? Seguiam para o Centro Histórico. Quando estava à noite, que estava aquela lua cheia, a gente ia para frente para o terreiro, que aqui as casas eram tudo uma distante da outra. Então a gente brincava de roda, de poesias, de apresentações. A gente fazia muitas brincadeiras para passar a noite. Na verdade, eu já sabia desde muito nova, desde os 8 anos de idade, eu já brincava de boneca, dia e noite sem parar. Ano 1, bombolê, pique-esconde, pega-pega. Hoje, em minha juventude, muita coisa teve que mudar, pois a infância já passou, agora é tempo de fechar. Em meu rosto, maquiagem, em meu corpo, purpurina. Meu pai sempre me chamou de moleque, mas eu sempre fui uma menina. Hoje estou aqui porque Deus permitiu. Sempre mostrei porque dei nome no Brasil. Eu brilhei como o sol e clareio feito a lua. Mas se vocês gritarem, eu vou te mostrar, meu amor. Brá! Porque um dia eu fiquei nua. Quem sou eu? Eu sou Léo Creche do Brasil e arrasto multidão. Se prepare, meu amor, vai começar a fechação. Léo Creche é uma pessoa que cresceu nesse bairro e que conseguiu ser feliz e alcançar seus objetivos e realizar o sonho sendo a pessoa da periferia. E eu comecei a subir nos palcos para poder mostrar meu talento, né? A minha dança, minha desenvoltura artística. E desde aí, então, eu comecei a ter os meus primeiros fãs e admiradores aqui no bairro de Pernambués. Foi quando eu comecei a ser consolidada, uma liderança. Esse aumento do transporte sendo realmente feito, estaremos tirando o pão de cada dia dessas famílias que gastam transporte todos os dias para poder ir ao seu trabalho. Então, essas empresas já ganham muito e as pessoas não devem sofrer nunca, jamais, com o aumento do transporte. Isso eu já estou dizendo que sou contra, viu, gente? Para poder a pessoa se candidatar a um cargo desse, político, sendo negra, mulher trans, pagodeira, moradora da periferia, é muito difícil. Muitas pessoas não acreditam, entendeu? Oi, meu amor, tudo bem? Inclusive, mandando até um beijo, um abraço muito carinhoso para nossa querida Tuca Pérez, que sempre foi minha amiga desde a época do fã-clube de Carla Pérez. Daí vem o Pérez, né, de Tuca. Então ela é uma pessoa que vem fazendo um bom trabalho em Pernambués. Tuca Pérez, antes de ser Tuca Pérez, tem uma história de perseverança, uma história de luta, de aceitação. Eu, como todo jovem, né, menino ainda, comecei minha transição como rapaz, como homem, homossexual. Mas até então eu não me aceitava naquele corpo de menino. Eu sempre queria ser menina. Aí veio uma parte do preconceito, né? Dos amigos, da família. Eu era muito reprimida. Passado o tempo, aí eu fui tentar ter relacionamentos com garotas. Tentei uns 6 meses de relacionamento, não deu certo. Aí eu resolvi sair do armário definitivamente. Comecei a me envolver de fato com um rapaz escondido, né? Que até então minha família, meus amigos não sabiam. Aí eu tive que ir para essa parte no escondido, né? Ninguém pode ver, ninguém pode saber. E aquilo me machucava, né? Porque até então eu não estava fazendo nada de errado, apenas
namorando. Sofria preconceito do meu próprio parceiro mesmo, ele só queria ficar comigo escondido. Isso machuca, né? Isso de fato maltrata. O que importa é a gente construir, sempre construindo. Teve a minha amiga Léo Crete, que foi a nossa primeira vereadora, que construiu sim dentro de Pernambués, fez um bom trabalho. Através dela que surgiu Tuca Pérez também. Eu não posso deixar de citar ela aqui também, porque a visão que a gente tem que é uma união, entendeu? Ela como mulher trans, eu como mulher trans. Isso sim foi uma visão de eu ter, de acreditar e caminhar, não sendo vendo a visão que a sociedade tem de nos maltratar. É muito gratificante mais um ano estar representando o nosso bairro de Pernambués na nossa 4ª Parada Gay. E esse tema, mesmo que não me aceite e me respeite, foi para mostrar à nossa sociedade que a gente é isso. A gente não quer que ele aceite a gente quer que eles respeitem a gente. Minha maior referência atualmente hoje é o vereador Luiz Carlos Suíca, porque foi ele que acreditou em mim, foi ele que me deu a minha oportunidade de ter um trabalho, de ter criado um grupo LGBT no bairro, de ele ter me oferecido a eu construir uma primeira parada LGBT. Então assim, a minha maior referência é ele. Eu fico muito feliz em saber que eu sou uma referência e eu tenho que retribuir isso de forma verdadeira, pensando em educação, dizendo que a educação é o melhor caminho. E eu preciso passar isso, não só para meus filhos, mas para todos. A infância em Pernambués foi muito boa. Ela constituía aqui meus amigos, né? Vários amigos. Alguns perderam no caminho, né? Por falta de perspectiva, outros resistiram, outros me trouxeram onde eu estou hoje. Ninguém pode escrever a história de Pernambués ou falar da história de Pernambués sem falar em Manuel Pinto. Ninguém pode fazer. Depois vieram outras figuras que disputaram antes de mim com ele. Ele foi eleito vereador, se eu não me engano, 3 mandatos, e aí conseguiu trazer muitos benefícios aqui para a comunidade de Pernambués. Como o lado político, era um cara incansável, que realmente tinha o DNA da política, foi uma pessoa que realmente abraçou o bairro em termos do desenvolvimento desse bairro. Para o lado mais humano, deixando do lado político, era um cara que realmente não tinha aquela situação de dizer assim, eu não consigo, né? O não para ele não era como resposta. Eu tenho muito respeito por ele, muito respeito pelo seu Manuel Pinto, muito respeito pela família dele. Eu tenho dito que nós estamos pela nossa própria sorte. A juventude negra, né? O homem negro, a mulher negra, pela sua própria conta, vamos dizer assim. Nós fazemos enfrentamento real, um enfrentamento que Zumbi, Dandara, Luiz Gama, Luiz Amarim fizeram, dando o seu próprio corpo para combater esses racistas. Nós não podemos morrer. Se alguém tem que morrer, são os racistas. Se alguém tem que morrer, é quem tira os nossos direitos. Não somos nós, não. Nós temos que sobreviver para que a gente possa contar a nossa história. Todos nós que moramos na suburbana, que moramos no bairro da Paz, que moramos em Pernambués, que é o Quilombo, que moramos no Nordeste de Amaralina, nós somos sobreviventes. Quando a gente fala da juventude negra viva, é porque eu sou um homem negro que chegou aqui com a juventude acumulada, com 53 anos, lutando. Lógico que a burguesia ela vai macular a imagem dos bairros periféricos, porque nos bairros periféricos mora a maioria dos negros. Porque a história que contava pra gente era a história da escravidão. E a história da escravidão ela é muito perversa. É uma história de tristeza, de maltratos. E quando você consegue começar a mostrar de que no período da escravidão você ainda tinha lá Juliano Moreira, Teodoro Sampaio, André Rebouças, aqui no nosso tempo, Mãe Estela de Oxóssi, Mãe Menininha do Cantuá, essas mulheres todas, esses homens, que mesmo com o processo de segregação, de perversidade, eles conseguiram levantar e ajudar seu próprio povo. Então em Pernambués a gente conseguiu fazer isso, fazendo com que as pessoas entendessem que nós poderíamos viver de forma diferente, mas defendendo o nosso território. Rapaz, a luta não para. Eu mando um salve para todas as comunidades do Brasil. Eu me orgulho muito
de morar aqui nesse bairro. E é um prazer imenso fazer parte dessa comunidade que se chama Pernambués. Eu vejo o bairro de Pernambués com potencial de crescimento muito grande. Porque eu acho assim, Pernambués aqui é uma maravilha, né? A gente acha de tudo aqui. Tudo que eu construí está aqui em Pernambués. Tem pessoas que lutam e pessoas que sonham em um mundo melhor, irmão. A gente pode, a gente consegue, só basta a gente querer. Me inspiro em gente. Pernambués me inspira muito, muito, por ser um local de resistência. Eu amei passar minha infância aqui e crescer descobrindo várias coisas que Pernambués me proporcionou. Às vezes a gente procura tão longe algumas coisas que na verdade estão tão perto. Aí eu vim poder conhecer realmente a beleza, o porquê daquele chamado, daquela empatia por Pernambués. Porque eu ia encontrar aqui tesouros. Eu vi Pernambués crescer. Eu estou com 104 anos, estou a mulher mais feliz do mundo. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Dandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Dandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Dandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Dandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Dandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Bandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Dandale Congo, Eluango e Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Cre, 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 encruzilhão, passo luango em Macrima Cruz. Bandale